Rafael Spaca. E aí, Lô? Legal, tudo bom? tá aqui, cara. Spaca, qual é, Lô? Spaca é quebra. Quebra? Quebra. Ah, é? Spaca tudo, quebra Spaca tudo. tudo. É verdade, Spaca tudo. Olha, eu ouvia isso Quebra quando era tudo. pequeno, dos meus avós italianos, Quebra né? tudo. Menino, qual é a tua relação tão forte assim com o pessoal dos Trapalhões? Você já escreveu? Esse aqui é o segundo? Ano passado eu lancei o Cinema dos Trapalhões. O Cinema dos Trapalhões. Por Quem Fez e Por Quem Viu, que era um conjunto de 132 entrevistas. Por quem fez e por quem viu. Porque eu convidei câmeras, contra-regras, os Trapalhões, enfim, toda a cadeia produtiva do cinema dos Trapalhões para falar do cinema dos caras, né? Eles são responsáveis pelas maiores bilheterias do cinema nacional. Sem dúvida. E eu queria fazer um estudo do cinema. E convidei alguns críticos também para analisar. Quem viu. Eu sou quem viu. Né? E agora, esse ano, eu estou dissecando a produção em quadrinhos dos Trapalhões. Então, produção em quadrinhos dos Trapalhões. Pouca gente sabe que tinha gibis, tinha revistas em quadrinhos dos Trapalhões. Né? Já nos anos 70, ali, 76, pela Block, já numa fase adulto, que mais combina com eles, com aquela verve corrosiva, politicamente incorreta dos Trapalhões, com muita piada, a Nega Maravilha, essas coisas que hoje não combinam com... Exatamente. Quer dizer, o humor mudou um pouco, né, de lá para cá. E aí, nos anos 80, com o César Sandoval, eles se tornam crianças e aí as piadas ficam mais amenas, né? Essa é uma ilustração do Jal, né, lá já na TV Tupi, na abertura dos Trapalhões. Ele escreveu um texto para apresentar o livro. O livro. E aí, aqui nesse livro, eu converso com um colorista, redator... Aqui é a capa de um dos gibis. Aventuras do Didi. Os Trapalhões. Aí tem uma história inédita, disponibilizada pelo Gustavo Machado. Que não foi lançada, porque... Aladdin. O Ayrton Senna morreu, e aí a editora deixou de publicar essa história, nós estamos publicando aqui. E aqui você tem depoimentos... De todo o pessoal que trabalhou com os Trapalhões nas HQs. Nas HQs. O Dedé Santana... Foram vários desenhistas? Foram vários desenhistas, tanto na Block quanto na Editora Abril, depois na Scala, né? O Bira Dantas é o cara que trabalhou com eles na Block, foi o grande desenhista deles, um dos grandes desenhistas. Bira Dantas, capa, justamente esse aqui que ele está mostrando. Fez a capa do livro. Né? E o Dedé Santana escreve o prefácio desse livro, contando que ele recebia esses gibis e disputava com os filhos dele quem lia primeiro. Quem que lia primeiro. Então tem bastante. Durou bastante tempo esses gibis? Foram publicados durante muito tempo? Olha, foi de 76 a 94. Poxa, né? Então, 20 anos praticamente. É uma produção que não foi efêmera, marcou época. Na produção nacional só perdia para a Turma da Mônica, mas ganhava, por exemplo, dos quadrinhos da Disney. Então eles marcaram época, inclusive nas HQs. É um fenômeno, né? Os Trapalhões é um fenômeno realmente muito forte, né? Que está no imaginário de todo mundo até hoje, embora eles já não estejam mais trabalhando, né? Eu falo que é o seguinte, não tem um paralelo no mundo em relação a grupo de humor com os Trapalhões. Na televisão eles duraram décadas, no cinema, décadas, nas HQs, décadas. Né? O Gordo e o Magro, os Três Patetas, eles não conseguiram trabalhar em todas essas mídias, vamos dizer, né? E ficaram tanto tempo como os Trapalhões ficaram, né? Agora está tendo remake lá no canal Viva. Então, eles continuam em atividade. Continuam ativos, né? Continuam no ar, né? Vamos dizer assim. Aqui tem uns... como se diz? Uns model croquis. sheet. Como é que chama? São rascunhos, rascunhos, esboços, isso. Alguns chamam de model sheet. Bacana ver isso, olha aqui, né? O rascunho do desenho, como fica no final. Isso aqui é como que vai para a página ainda do gibi. Isso também é do Gustavo Machado, que você deu um arquivo imenso para compartilhar com o público, né? Porque desperta a curiosidade, como que é feito. Nossa, pois como é que é feito e tal. E os roteiros, quer dizer, quem escrevia as histórias? Várias pessoas também? Várias pessoas. Várias pessoas. E tem uma curiosidade que eles contam aí, principalmente na época da Block, que tinha esse humor muito parecido com o que eles eram na televisão. Na televisão? Às vezes o roteirista da HQ
quando eu ligava a televisão no domingo, falou, pô, essa piada eu contei na minha HQ. Então os redatores do programa... Havia uma mistura. Às vezes se alimentavam da produção da HQ. Porque foi muito rica, né? E tinha muita coisa engraçada ali. Eles gostavam de se ver nas histórias de quadrinhos? Sim, né? Eles se liam. E um brincava com o outro, né? Falou, você consegue ficar feio até desenhar. Brincava com o Mussum, falou, você vai gastar tinta de tanto que você vai com a bunda dele, que falava que a bunda dele era grande. Né? O Renato tinha um problema com a costeleta dele, ele queria tirar, outro não queria. Enfim, tem muita coisa de bastidores, como que é essa produção, porque hoje no Brasil só tem o Maurício de Souza de estúdio, né? de HQ. Estúdio, Mas produção naquela constante, época, né? tinha um cara chamado Eli Barbosa. Eli Barbosa, é verdade. Que é um cara que pouca gente conhece, né? E que ainda precisa ter a história dele precisa ser recontada, tamanha importância que ele tem para a HQ nacional. E ele produzia isso em estúdio, então as pessoas trabalhavam num lugar só, né? Então ali bolavam-se várias histórias, né? Então, um pouco da memória do Eli Barbosa é retratada nesse livro aqui. Aqui tem o original completo da história Velho Oeste Selvagem, roteiro de Lúcia Nóbrega, desenhos de Gustavo Machado. A história foi publicada na edição número 7 da revista Trapalhões, já pela editora Abril. Né? Isso aí eles mandavam para o editor e ele aprovava a história ou não. Ele aprovava a história, quer dizer, aqui não está ainda no formato final. Não, porque ainda falta colorido. Falta colorido, exatamente. Né? Então eles apresentam essas... Percebe que os desenhos ainda não são... Ele apresenta como se fosse uma ideia para o editor-chefe. Né? Ele aprovando, dá autorização para pintar, para fazer o letramento, enfim, trabalhar toda essa questão da paginação. Ah, que bacana ver isso, né? Legal ver esse processo de trabalho, né? Porque quando a gente pega na banca um gibi, acha que é uma coisa muito fácil. Vem pronta. Quer dizer, tem um cara que escreve. Tem um cara que desenha, o outro faz o letramento, tem o arte finalista, né? Tem uma série de coisas, né? Até chegar na impressão mesmo, né? No final. Hoje, com a tecnologia, boa parte desse se faz processo no computador, né, amor? Faz assim, mas antes era tudo... Isso aqui é tudo desenhado à mão, né? Tudo na mão. Tudo na mão. Nessa época não tinha esses recursos. Imagina. E é legal porque dá um traço diferente, né? Mesmo o computador que faz coisas maravilhosas, claro, mas o desenho à mão tem um acho traço... que tem a questão do artesanal. O artesanal, E tem um trabalho, uma delicadeza a mais. Né? No computador, às vezes, é muito automático. Né? Você pega ali o personagem, joga e começa a manipular. Aqui, não, você tem que ter um trabalho com todos os detalhes, né? Aqui é bem Essa já é da Block, do Rigay, que já brinca com essa questão. Trapalhões apresentam Rigay. Imagina hoje, fazendo um exercício, isso na banca, né? Ia ter uma série de... Nossa, ia criar uma celeuma. Passeata. Ia ter passeata. Queimar o gibi e tal, enfim. Queimar o gibi, essas coisas, né? Tem aí uma da capa do Mussum, que é a Nega Maravilha. A Nega Maravilha. Ele com seios enormes e jogava um laser pelo seio. Acho que está no começo do livro, enfim. Tem uma série de coisas. Nessa fase da Block, eles eram mais iconoclastas, né? Eles eram atrevidos mesmo. Eles eram moleques, né? Total. Moleques, total. Né? Eles brincavam. Eu lembro muito deles, eu faço uma comparação assim com os Mamonas Assassinos. Aquele humor escrachado mesmo, descompromissado e irresponsável. Rir de si mesmo. Rir de si mesmo. O que é um sinal de inteligência. Irresponsável, uma coisa que... Né, responsável no sentido gostoso da palavra. Não estou nem aí, fácil. Na televisão, eles brincavam com aquela questão do padrão Globo de qualidade. Né? Então, colocava-se no cenário lá um isopor simulando uma pedra, o Renato pegava e falava né? O castelo do tio Arthur. Né? Aqui tem uma coisa engraçada, que é isso aqui. O que são? Brindes, moedas dos Trapalhões? Tinha uma determinada edição que eles vinha no gibi essas moedas viraram um item de colecionador. Né? Claro. Então, tem a moeda do tio Patinhas e agora tem a moeda dos Trapalhões. Também, que é quem tem, está bem guardado. Isso aí uma grana, né? Tá aqui, 15 anos de alegria, os Trapalhões. Aí tem uma do Mussum e Zacarias, outra Mussum escrevia com C cedilha. Depois que Mussum escrevia com C cedilha, olha aqui. E quem deu o apelido do Mussum foi o Grande Otelo. Grande Otelo? Pô, você parece o Mussum, que é um pássaro negro, né? E aí ficou Mussum. Olha que barato, né? Que legal.
E essa aqui tem uma outra história aqui. Essa é a história inédita que o Gustavo Machado generosamente cedeu. Opa, peraí. Antes disso, o que é essa loucuras do Mãozinha? Isso foi já na fase da editora Scala, que ficou só o Renato Aragão. Né? Tá. Que não foi uma fase de muito sucesso, mas como é uma tem a HQ... Livinha e o Mãozinha. Como é HQ, eu também resolvi falar, mas só para registrar. Para registrar. Né? A Lívia é a filha dele. Amigos, a filha dele, né? E Mãozinha, do Mãozinha. Não fez muito sucesso, mas está sendo contemplada também. Não, mas você estava falando dessa história que é inédita. Essa, ele faz uma paródia daquela rixa que tinha o Ayrton Senna com o Alain Prost. Né? E aí, era para ser lançada essa história, e o Senna morreu naquele acidente, no trágico acidente. Tem um carrinho de bebê aqui, Fórmula 1, né? Um carrinho de bebê Fórmula 1, olha só. Ele faleceu naquele trágico acidente em Imola. E aí falaram, não, vamos... Né? Claro. Porque foi uma comoção nacional e ficou anos na gaveta. E aí, quando o Gustavo soube que eu estava para lançar o livro, falou, tem essa história inédita. Eu falei, então agora é hora de mostrar. Mostrar. Né? O luto passou. Ainda está na forma não final, porque não está colorido. Porque não foi publicada, né? Não foi publicada. E ele ficou... Estou vendo que tem um rascunho aqui, escrito título. Deveria ter um título aqui em cima. E tem uma questão que era interessante. Isso normalmente ficava na editora. Os próprios desenhistas não tinham os originais, né? Porque era um contrato que todas as editoras faziam, que qualquer coisa que fosse produzido lá ficava para a editora. Então, ter esse material é heróico, porque eles conseguiram um ou outro desenho da produção deles para disponibilizar isso. E tem as observações aqui, aumentar, não sei o quê, não colocar sobre o carro. Ainda estava numa fase mesmo de finalização, vamos dizer, né? Faltava colorir e tal, né? Didi Senes. E essa história do Senes, sabe como começou? O Mussum não sabia decorar texto, né? Ele falou, eu sou cantor, sou tocador de reco-reco. Eu não sou comediante. O Chico Anísio falou, faz o seguinte, toda vez que você falar alguma coisa, fala terminando com is. E aí ele falou isso. Homem, em vez de falar homem, que não tem graça, homens. E tudo terminado. Aí o Chico Anísio deu esse ensejo pro esse presente para ele, né? E virou um bordão. E hoje o Mussum, os Trapalhões, de uma maneira geral, são todos ícones, né? Viraram cults. Trapalhada nas estrelas. Aqui tá legal isso, então. Aqui se vê bem. Quer dizer, seria um primeiro desenho, primeiro trabalho, e aqui já numa fase mais finalizada. Já, né? Desse lado já Você vê que aqui, por exemplo, ainda não tem os balões não tem os balões com os diálogos, aqui já tem. É o mesmo desenho, né? Finalizado, e já com os balões. Que é para ter uma ideia como que é essa produção. Esse processo, né? Bem legal, né? É todo mundo, né? Todo um universo essa coisa da HQ, né? Geração Mangá. Você lançou agora, recente, como é que foi? Foi bacana demais, né? Os Trapalhões viraram o meu objeto de estudo. Eu estou agora pesquisando a relação deles com a imprensa, né? O que foi falado a respeito deles, enfim, como que foi essa relação, se ela foi turbulenta ou não, porque sempre tem essa reclamação que eles não foram muito bem tratados. Recebidos na imprensa. Tal, na imprensa. Eles eram meio subestimados, né? Por conta do humor prosaico, essas popular, coisas. Mas sabe que isso tem uma inflexão quando Carlos Drummond de Andrade, nosso grande poeta, uma vez um jornalista ligou para a casa dele e falou assim, eu não posso atender porque eu estou vendo os Trapalhões. Aquilo mudou tudo. Mudou tudo, né? Aí o Caetano Veloso fez uma música para os Trapalhões, enfim, Milor Fernandes chancela os Trapalhões, Chico Anísio. Todo artista popular passa por esse problema. Passa por isso. Dercy Gonçalves passou por isso. Roberto Carlos, tanta gente. Odair José, enfim. Né, tudo que é popular tem um olhar meio enviesado. Os Trapalhões tiveram isso. Hoje eles se tornaram cults. Né? Exatamente. O Chaves, né? O Chaves também que é mais que o Chaves, né? A própria chanchada no cinema nacional, o Mazzaropi passou por isso. Mazzaropi, né? E aí esse distanciamento histórico permite isso, né? Porque
acho que passa um pouco do calor, e aí as pessoas que chegam, os novos... Começam a olhar de uma forma diferente. Exato. Né? É um retrato de uma época. Você enxerga né? um valor naquilo. Né? Então, quer dizer, eles levaram milhões de pessoas aos cinemas, então eles formaram plateia. Foram campeões de audiência na televisão. Você vê, toda vez que o Selton Mello dá uma entrevista, ele fala que assistia os Trapalhões nas férias, enfim... Então, se tem ele, tem eu, enfim, deve ter você, deve ter várias, monte de gente, várias pessoas. Tem o Enéas. Onde se acha o livro, Rafael? Na editora Estronho. Editora Estronho. Ou também pela Amazon. Né? Pela Amazon. São dois lugares que você pode comprar virtualmente. Legal. Maravilha. Chama As HQs dos Trapalhões. O autor, que está aqui do meu lado, é o Rafael Spaca. Maravilha. Vem mais coisa por aí, né? Vem mais coisas, né? Mas era isso que eu ia falar, assim, ó. Eles levaram milhares de pessoas ao cinema. Nas bancas, com os gibis, formaram leitores. Tem a televisão. Quer dizer, eles ajudaram a construir parte da nossa identidade cultural. Né? Então, eles têm uma importância muito grande. E não se fizeram parte da adolescência, da infância, da adolescência. No mínimo 3 gerações. De pessoas. No mínimo 3 gerações. E não se via bibliografia a respeito dos Trapalhões. E isso sempre me incomodava. Né? Então, agora, depois desse, a imprensa. A imprensa. E os Aí você vai voltar aqui para falar disso. Com certeza. Combinado, hein? Rafael, obrigado. Legal.